pessoas, tudo bem? Hoje a gente não tem receita. A cozinha tá paradinha lá atrás, toda limpinha, toda conservadinha. Mas hoje a gente vai conversar. E a proposta de hoje é fazer aquela tag de 15 curiosidades sobre a minha pessoa. Quem fez o desafio, mas acho que não era nem desafio, é uma proposta de contar 15 curiosidades sobre mim, foi o Thiago Boaventura, amado, querido. Já teve aqui no canal, o Oráculo vai colocar em algum cantinho, no dia que ele veio aqui na cozinha cozinhar com a gente. E a ideia então é contar 15 curiosidades sobre mim. Eu não sei por que alguém teria curiosidade de saber 15 curiosidades sobre mim, mas vamos lá, vamos contar, né? Comecei escolhendo sobre o meu nome. O meu nome o combinado entre meu pai e a minha mãe era que as meninas, meu pai escolheria o nome, a minha mãe escolheria os padrinhos. E os meninos que viessem, a minha mãe escolheria o nome e meu pai escolheria os padrinhos. Daí, em 1977 nasceu a minha irmã, né, a primogênita do casal, e o nome dela foi Viviane Cristina. Viviane Cristina, porque o nome da minha mãe é Maria Cristina. Sendo Maria Cristina, o Cristina seria uma homenagem à minha mãe. Daí, quando eu vinha a esse mundo, quando a minha mãe estava gestante de mim, a ideia, já sabiam que era uma menina, então seria Ana Cláudia. Meu nome era pra ser Ana Cláudia. Tanto é que eu nasci e a minha mãe saiu da maternidade me chamando de Claudinha. Tudo bem que quando você vai pesquisar a origem dos nomes, você sabe, se você tem o nome de Cláudio ou de Cláudia, desculpa, mas o significado é Cláudio, ou uma pessoa claudicante é uma pessoa que é manca. Então Ana Cláudia seria a Ana manca, desculpa. Não fui eu que escolhi o significado, mas enfim. O que aconteceu é que a minha mãe saiu da maternidade me chamando de Claudinha. Quando chegou em casa, que meu pai foi me registrar, ele chegou com certidão e estava Mônica Maria Vanto. Mônica, escrito com Y e K, assim, bonito. Mônica. Eu tenho um preconceito muito grande, porque dizem que quando você tem um Y no seu nome, você tem 80% de chance de ser pobre. Eu tenho um plus a mais, que além do Y eu tenho um K, eu tenho um W no meu nome. E não bastando isso, eu resolvi casar com uma pessoa que tem H no começo do sobrenome, tem 2 As, um C, um Q e um E. Então, assim, no contexto geral, Mônica Maria Vanto Hack ficou bonito. Mas eu tive muito preconceito com o meu próprio nome, não por causa do Maria, porque a minha mãe ficou brava por causa do Maria. Mas o Maria foi uma homenagem, já que minha irmã levou o Cristina, eu levei o Maria. E hoje Maria é um nome que eu gosto muito, sério. Eu gosto muito do nome Maria. Eu acho que Maria é o nome mais feminino que existe no universo. Ele é muito legal. Eu gosto muito. Tanto é que se um dia eu tiver uma filha, minha filha vai se chamar Maria. Maria é qualquer coisa. Maria é uma coisa, é um nome muito bacana. Eu gosto muito. Esse é meu nome. Eu tive um pouco de problema com ele quando eu era criança. Não pelo fato do Maria, mas sim pelo fato como ele era escrito. Durante a minha vida toda eu conheci 3 Mônicas. Uma menina que estudou comigo no primário, ela tinha um nome normal, né, o Mônica normal. Eu conheci a mãe de uma amiga da minha irmã que se chamava Mônica, que foi minha esteticista durante um tempo, e a irmã de um amigo do meu irmão. Então eram pessoas mais velhas, mas enfim, eu acho que Mônica é o nome mais antigo mesmo. E se você... Eu tenho um pezinho com ele, porque se você for buscar o significado do nome, Mônica significa sozinha, viúva. Eu não sou, né? Não sou viúva, não sou sozinha, sou bem feliz. E mesmo que eu não tivesse um companheiro do meu lado, eu seria muito feliz porque eu sei escolher meus amigos. E essa é outra curiosidade sobre mim. Eu sei escolher meus amigos. Então vamos para a curiosidade 2. Eu tenho amigos fantásticos. Eu tenho amigos desde 1988. Façam umas contas. Eu tenho amigos desde da mais tenra idade que eu mantenho contato até hoje. Eu mantenho contato com os amigos do colégio, eu mantenho contato com os amigos do ensino médio, eu mantenho contato com os amigos da faculdade. Eu gosto de ter raízes profundas das minhas amizades. Adoro fazer amizade nova também, mas eu gosto de manter amizades, porque eu acho que o tempo fortalece, né? É legal você ter essa referência. Você tem uma referência. Quando você tem amigo que te conhece há muito tempo, você não precisa ficar se explicando pra ele. E eu tenho um problema muito sério, que é a nossa curiosidade número 3. A curiosidade 3 é que eu tenho problema de memória.
Você vai dizer, mas eu também tenho. Mas é que eu tenho, o meu problema de memória é uma sequela de um problema de saúde que eu tive lá em 2006. Então em 2006 eu tive um problema no pâncreas que eu produzia muita insulina. E daí eu entrei em coma 2 vezes por falta de glicose. E quando falta glicose no seu organismo, o primeiro órgão afetado é o seu cérebro. Então foi bem sério assim o que eu tive. Tanto é que a médica chegou pra minha mãe e falou assim, ó, não sei se a Mônica vai sobreviver, eu não sei se a Mônica vai voltar, e se ela voltar, eu não sei como que ela vai voltar. Eu voltei normal, eu acho. Com essa pequena sequelinha da perda recente de memória. Eu tenho um problema muito sério com perda recente de memória. E é sério, assim, pra quem convive comigo percebe isso, porque eu não lembro o que eu fiz ontem, eu não lembro o que eu fiz hoje de manhã. Eu não lembro o que eu te falei há 5 minutos atrás. Mas todo mundo é assim. No meu caso é um pouquinho mais grave, porque eu não lembro mesmo, assim. E não é por falta de atenção, porque eu aprendi a fazer exercícios que fazem com que o teu cérebro o seu cérebro vai fazer novas conexões. Então eu aprendi a driblar essa minha dificuldade exercitando o meu cérebro. Mas eu vou te contar mesmo, se você estiver perto, dentro do meu vínculo de amigos mais próximos mesmo, eu vou te contar a mesma história 5 vezes com o mesmo entusiasmo da primeira vez que eu te contei, porque eu esqueço. Eu desenvolvi técnicas, o Arthur desenvolveu técnicas e a gente trabalha muito bem isso hoje. Então assim, às vezes eu vou contar uma história pra ele, eu olho pra cara dele, eu vejo que ele não tá muito interessado. Assim, eu já te contei isso. Ele já. Então tá bom, deixa eu só complementar a ideia principal. Mas às vezes ele faz sacanagem comigo. Daí ele fala assim, não, você não me contou. Eu conto a mesma história com o mesmo entusiasmo. E daí ele me conta o final antes de eu contar o final. Eu olho pra cara dele e falo assim, você está de sacanagem comigo, menino. Mas enfim, a gente, foi uma maneira que eu desenvolvi de driblar essa sequela. Mas eu tenho um problema sério de memória. Eu lembro de coisas que eu fiz há muito, muito tempo atrás. Eu lembro de coisas que aconteceram na escola. Eu lembro de coisas que aconteceram na faculdade. Eu lembro de coisas que eu fiz há 20 anos atrás. Mas eu não lembro o que eu fiz hoje de manhã. Eu não lembro que eu te contei uma coisa hoje de manhã. E sendo professora, isso é muito complicado, porque eu tenho que trabalhar isso o tempo todo. Então, assim, eu tenho 6 turmas da mesma série. Então, eu fecho a semana com todas as turmas com o mesmo conteúdo fechado. E eu faço isso. Eu me policio para que feche a semana com o conteúdo fechado. Porque, acho que, no decorrer do dia pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra, tem eventos no colégio que acabam... Mas eu dou um jeito de ou resumir o conteúdo para aquela turma que perdeu uma aula minha, ou de compactar o conteúdo, mas todas as minhas turmas têm que terminar com o mesmo conteúdo, porque na semana seguinte, na segunda-feira, eu já não lembro o que eu fiz na sexta, então eu tenho que fazer todo um trabalho. Eu chego assim com aquela carinha mesmo e assim, oi queridos, tudo bem? A gente viu o que pela última vez mesmo? Daí eu vou retomando, e por isso que fechar o conteúdo inteiro no mesmo bloco, numa semana, me ajuda bastante na questão profissional. Na culinária, na gastronomia que eu tô entrando agora, tem um outro fator, porque são eventos isolados. Então, às vezes eu faço 2, 3 eventos na semana, e até a gravação pro canal é essa coisa, que às vezes eu não lembro se eu já gravei. Então eu tenho que assistir o meu canal pra ver se eu já gravei tal coisa, porque eu não tenho um roteiro, eu tenho que me organizar em relação a isso também. Eu tenho que fazer uma listagem dos vídeos que já foram, porque às vezes eu quero gravar a mesma receita. Por exemplo, a receita da sopa de abóbora, uma sopa que eu adoro, e eu quero gravar sempre a mesma receita. Então é uma dificuldade enorme. A gente vai trabalhando isso e a coisa vai fluindo e vai sendo legal. Curiosidade 4. Peraí, tenho que colar que eu já esqueci. Eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sei qual das duas eu sou mais, mas eu tenho dificuldades de me relacionar com pessoas que eu não conheço. E isso, eu não sei se é uma característica de curitibana, porque eu sou curitibana nata, ou se é uma coisa que eu tenho um problema mesmo de, sei lá, eu não consigo. Daí eu casei com Catarina, E o Arthur é o Cicerone. Qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa. Às vezes o vizinho esquece a chave dele no portão no cajado do portão, eu pego a chave, eu entrego pro Arthur e assim, vai lá, entrega pro vizinho dele. Mônica, mas o vizinho tá aqui do lado, vai você ali, a porta tá aberta, é só você bater. Não consigo, porque eu sou uma pessoa reservada. Eu não consigo conversar com pessoas estranhas. Depois que eu casei com o Arthur, eu melhorei muito isso. Eu consigo dar bom dia para as pessoas. Eu me tornei uma pessoa muito mais simpática. Mas é aquele bom dia curitibano, tipo, bom dia, tudo bem? Mas eu não quero saber se você tá bem ou não.
é coisa de curitibano. E eu não gosto de contar como eu tô me sentindo, a não ser que seja uma pessoa muito próxima. Então isso acaba criando barreiras. Tinha uma colega de trabalho que ela falava que eu era uma pessoa de cantos. E eu me ofendi na época. Eu sou, como assim eu sou uma pessoa do canto? Eu não sou uma pessoa do canto. Eu não sou uma pessoa que fica na espreita. Não é na espreita. Na verdade, eu sou reservada. Eu não gosto de ficar contando a minha vida numa mesa em que tem conhecidos apenas. Eu só vou contar aquilo que aconteceu comigo, aquilo que eu sinto de verdade, com pessoas que eu me sinto muito à vontade. Então eu sou reservada. E isso não me faz melhor que os outros. Porque é aí que tá a questão. O problema não é eu ser reservada. Eu posso ser reservada e isso não me faz nenhum problema. Isso não me traz nenhum problema. O que me traz problema é as pessoas acharem que eu sou soberba. Já fui muito metida. Eu já fui uma pessoa... E essa doença que eu comentei lá no fato 2... acabou me fazendo perceber que eu sou merda nenhuma. Porque a gente não é merda nenhuma, na verdade. Daí a gente tem essa mania de achar que a gente é mais que os outros. Então, pelo fato de eu ter entrado muito cedo na faculdade, pelo fato de eu ter me destacado na faculdade, pelo fato de eu ter sido a segunda ou uma das 2 alunas que entraram no mestrado logo em seguida da faculdade, tudo isso foi enchendo o ego. E ego é uma coisa muito complicada. Porque se você não sabe lidar com isso, ele acaba sendo uma armadilha para você no futuro. E chegou num momento, um pouco antes da doença, que eu tava muito besta. Eu era uma pessoa soberba. Aquela época, assim, eu era soberba, eu me achava um monte, porque eu era magra, tinha um cabelão comprido, loiro pela cintura, e arrasava em tudo que lugar que eu ia, tinha uma oratória perfeita e arrasava em tudo que eu fazia. Só que faltava a alma. E na hora que eu percebi que o que estava faltando era a alma e a vida, o destino, o universo, Deus, Já, Krishna, Tupã, coloca o nome que você quiser, o universo te mostra que você tá errada. E eu descobri da maneira mais difícil que eu tava errada, que foi ficando doente, foi perdendo tudo aquilo que eu tinha, porque eu fiquei 6 meses sem poder sair de casa, porque eu podia ter uma crise de hipoglicemia a qualquer momento. Então eu fiquei em casa e foi nessa época que eu conheci o Arthur. Você ser privado de tudo aquilo que você tinha, porque eu tinha uma vida social ativa, eu tinha uma vida profissional ativa, eu tinha uma vida acadêmica ativa, e de repente eu perdi tudo isso. E quando você perde tudo aquilo que você atribui valor, você acaba percebendo que você é um grãozinho de areia. E hoje eu sou um grãozinho de areia. Eu tento ser mais, eu tento fazer mais para mudar o mundo onde a gente vive, mas eu não sou nada. E isso foi muito importante, assim. A humildade chegou para mim de uma maneira dura, foi difícil, sofri, mas sobrevivi. E hoje eu me considero uma pessoa muito melhor do que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu amo a Mônica que eu sou, porque a vida me fez melhorar. Aos 11 anos de idade, na minha primeira aula de geografia, isso é legal, do ensino fundamental, ou seja, quando eu estava na 5ª série do antigo 1º grau, a professora me mostrou, na primeira aula de geografia, ela colocou um mapa mundi no quadro. E daí ela mostrou, né, todas as regiões do mundo. E ela me mostrou a região abissal, naquela regiãozinha ali da Oceania. E nesse momento eu tive certeza que as sereias existem. E eu tenho fé, é muita crença que as sereias existem. Em outro patamar, não outro universo, mas uma coisa que a gente não consegue perceber. Mas sereias existem, gente. Eu gosto muito de sereias. Eu falo para meus alunos que eu tenho uma sereia em casa, mas é mentira. É lógico que é, né, gente? Quem foi que acreditou que eu tinha uma sereia em casa, mas enfim. Os chazinhos que eu faço são xixi de unicórnio, lágrimas de sereia, suor de leprechal e tem o sangue de leviatã. É que são cores diferentes, entendeu? Vem perguntar o que é. Para não dizer que é chá de hibiscos, que é chá de capim-limão, eu falo que são isso. Então, alunos, desculpa, enganei vocês esse tempo todo, mas vamos acreditar que é tudo isso mesmo, que, né, a fantasia faz parte da nossa vida. E aos 13, quando eu tava terminando o ensino fundamental, eu era uma ratinha de biblioteca porque eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Tendo dificuldade de relacionar com as pessoas, para onde você vai? Não sei. Eu fui para os livros, então eu comecei a ler e eu lia desesperadamente. Eu lia livros de terror, eu lia contos, eu lia história infantil, eu lia livros de experiências, eu lia. E tanto é que eu estudei no Dom Orione, é um colégio. A minha mãe estudou no Dom Orione.
Hermione, gente. Ai, era um coleginho tão pequenininho, tão bonitinho. A cartelinha lá, a gente tinha uma carteirinha, né, de biblioteca, e tinha 83 espaços. Eu, em um ano letivo, eu li 83 livros. Na verdade, eu li um pouquinho mais. Eu conversei com a bibliotecária, ela me emprestava uns livros, como eu tava sempre lá, né, ela me emprestava uns livros sem registrar, mas enfim. Eu sou míope de 11 graus, sou muito míope, e eu descobri que a vida é possível aos 16 anos, quando eu coloquei a primeira lente de contato, porque eu morria de vergonha de usar óculos. E eu usava os óculos no bolso. Usando óculos no bolso, é lógico que eu perdi. E daí, perdendo os óculos, quando eu fui estudar no ensino médio, que era longe de casa, que eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar um ônibus chamado São Jorge. E daí eu não queria dar o braço a torcer, que eu estava sem o óculos que eu guardava no bolso. E eu olhava os ônibus pelas palavras que estavam, pelos borrões que eu enxergava quando estavam vindo. E daí eu peguei assim, São Jorge, são duas letras, uma pequena, uma um pouquinho maior. E daí eu peguei o Água Verde, eu peguei o Carmela Dutra, eu peguei vários ônibus que não eram o que eu deveria pegar, né? Aos 15, 16, não, era antes disso, né? Porque com 16 eu comecei a usar óculos, então, eu comecei a usar lente. Então antes de eu usar lente, eu usava óculos, eu sempre escondia no bolso, então eu pegava o ônibus errado direto, era terrível, gente, porque em vez de chegar meio-dia e meio, que era o horário que chegava em casa, eu chegava às vezes 2 horas da tarde e minha mãe não acreditava que era porque eu tinha pego o ônibus errado. Minha mãe achava que eu tava de malandragem, de coisa de adolescente, mas não era, mãe, eu pegava o ônibus errado mesmo. Eu nem sei em qual curiosidade eu parei. Eu acho que foi... não lembro. Em relação a medos, eu sou medrosa. Eu tenho uns medos assim, tipo, sério mesmo? Tipo, medo de altura. Teve um episódio que a gente fazia estágio na faculdade e a gente participava da Blitz Ambiental em Guaratuba. Então a gente saía fim de semana, sexta-feira à noite da PUC, e daí a gente ia até posto que eles tinham lá em Guaratuba, o CPPOM, e a gente ficava lá alojado, e no sábado e no domingo a gente fazia Blitz ambientais. Eram diversos pontos, Morro do Cristo, na Praia Central de Guaratuba, no Ferry Boat, a gente fazia pontos específicos da Blitz. E daí a gente conversava sobre a questão ambiental, de você cuidar do seu lixo, blá blá blá, aquela coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente aplica, né? E teve uma vez que a gente teve que fazer, eu tava na praia depois do morro, que eu não lembro agora qual que é o nome da praia, mas enfim, a gente tinha que voltar pra Praia Central e a gente ia passar pelo Morro do Cristo. E daí, foi muito ridículo, gente, vergonha. Tinha que subir o morro, né? Porque era um morro e tal. Tinha uma hora que você tinha que descer o morro, porque tudo que sobe tem que descer. E teve uma hora que, assim, eu tinha que descer um paredão, mas era um paredão pequeno, não tinha nem 3 metros. E eu fui descendo, quando faltava, assim, 50 centímetros pra atingir o chão, eu travei. Eu agarrada, com as unhas dentro da pedra, não sei como, mas eu enfiei as unhas dentro da pedra. E eu falava, eu não vou descer, eu não vou conseguir. E eu chorava. E as meninas que estavam comigo, a Fernanda Gomes, acho que tava a Adriana e a Fernanda Inocente. Se não me engano, acho que elas que eram minha equipe. Elas diziam, Mônica, mas você tá muito perto do chão, desce. E eu gritava, e eu chorava, e eu dizia que não. E eu travei toda a descida. Porque era um circuito turístico que várias pessoas faziam esse caminho. E eu travei a 50 centímetros do chão. E eu não conseguia, e a minha unha cravada na pedra. E eu chorava porque eu ia morrer, porque eu ia cair 50 centímetros. Fora as questões de cair normalmente, né? Eu parei de usar salto, hoje eu uso muito pouco salto, porque toda vez que eu uso salto eu dou um jeito de dar uma tropeçada e roxos na minha perna que não faltam. Mesmo sem salto eu tropeço, então imagine usando salto. Medo de altura foi uma coisa muito ridícula. Medo de caminhão, eu morro de medo de caminhão, e minha mãe conta que desde criança eu sempre tive medo de caminhão, era uma coisa meio terrível assim, porque a gente viajava de Maverick, que era o carro que, né, a gente usava pra viajar na época, e eu no meio da viagem começava a gritar dizendo que as pessoas estavam decepadas dentro do carro porque tinha batido no caminhão. Esses tempos atrás eu tinha esquecido disso. Daí quando eu comecei a viajar bastante de carro com o Arthur, eu comecei a ver que era uma coisa que me preocupava muito, porque eu tenho muito medo de caminhão. Muito medo. Independente do tamanho, independente da marca, independente do ano que ele é fabricado. Pode ser o mais antigo, pode ser o mais novo, pode ser o top de linha, pode ser o que foi lançado esse ano. Eu tenho medo. Eu morro de medo de caminhão. E eu morro de medo de estrada. Quando eu vou a gente viajar bastante. E pelo fato da gente viajar bastante, o Arthur sofre, gente, coitado. Daí a gente descobriu o Dramin. E toda vez que eu vou viajar, eu tenho que dar uma dopadinha, porque senão eu grito. E eu grito, assim, o caminhão tá 500 metros, daí o Arthur toma cuidado com esse caminhão. Arthur, toma cuidado com esse caminhão, esse caminhoneiro tá maluco.
tá na nossa frente. Eu fico meio maluca. Mas eu viajo. É um medo, assim, que eu controlo esse medo. Eu tenho que trabalhar isso comigo, porque eu sei que a minha mente eu sou a minha mente, então eu não posso perder esse vínculo. Mas eu morro de medo de caminhão. E o outro medo que eu escolhi, medo de fauno. Ah, sois vós. Sabe, fauno? Aquele ser mitológico que é meio cavalo, cabra, enfim, é um quadrúpede com o tronco de homem. Eu tenho muito medo disso. Muito medo disso. Tanto é que a gente tava num evento agora, esse ano, faz o que, uns 3 meses, lá nas ruínas, e tinha um cara fazendo uma performance, porque era um evento cultural, e tinha um cara fazendo evento, uma performance de fauno, e tinha um outro cara vestido de inseto, gigante. Então, um inseto que todo mundo corria e tinha medo, eu achei lindo, porque parecia um louva-a-Deus, né? Ai, que lindo, gente, olha só, né? Todos, como estudei entomologia, olha que perfeição, eles tomaram cuidado desse detalhe, daquele outro detalhe. Na hora que eu olhei o fauno, eu me apavorei de um jeito. Eu cheguei a suar de medo. Sabe o que é você suar de medo? E daí eu não podia olhar pro cara, e o cara vinha perto, e eu gritava, e eu abraçava o Arthur, e a gente teve que se afastar muito da onde estava tendo o evento, porque eu realmente não consegui controlar o meu... E daí eu fui buscar isso, né? Fui pesquisar por que eu tinha tanto medo de fauno, ou por que eu tenho tanto medo de fauno. Eu lembro que quando eu ia pro centro da cidade com a minha avó, todo começo de mês eu ia com a minha avó no banco, pagar todas as continhas, a gente ia lá na Lancaster tomar um frappé de coco e comer um pastel lá na pastelaria do Seu João, com uma Vime ou um chocomil. Tem um rapaz que fica bem ali no Bondinho. Pra quem mora em Curitiba, tem a Rua 15, tem o Palácio Avenida e tem o Bondinho de Curitiba. Bem ali tem até a Teceroaria Imperial, se não me engano, o nome da loja. Bem ali fica um rapaz que ele não tem as 2 pernas. Ele anda num skate e ele toca flauta. E ele tem o cabelo cacheado meio ruivo, como se fosse um fauno. Desde os meus 11 anos de idade... eu tenho pavor daquele rapaz, eu tenho muito medo. Daí a minha avó chegava assim, mas Mônica, ele é deficiente, ele não tem as pernas. Eu, vó, ele tá mentindo, ele é um fauno. Ele é um fauno, ele vai encantar a gente com a música dele, vamos fugir. Eu morria de medo. E eu fui pesquisar isso agora, depois desse evento que teve lá nas ruínas. E o primeiro contato que eu tive com o fauno foi no livro As 7 Faces do Dr. Lau. E lá tem o fauno. Mas eu fui assistir, até convidei o Arthur pra assistir comigo. E o fauno, na verdade, ele é um encantador de mulheres, ele é um sedutor. E eu não sei porque que eu fiquei com tanto medo dele. Mas é um medo real, assim. Eu acho que se qualquer outro evento que tiver um fauno, eu vou sair gritando. Em relação à crise de ansiedade, além da crise de ansiedade, eu já tive... A crise de ansiedade é diagnosticada, fiz tratamento, não resolveu porra nenhuma. E eu tive uma crise de depressão muito séria, em 2011, que eu fiquei 10 dias sem sair da cama. Consegui, eu não comia, não bebia, eu só levantava pra fazer xixi no banheiro no quarto e voltava. E enfim, mas eu cheguei à conclusão que eu sou a dona do meu corpo, eu sou a dona da minha mente e eu consigo fazer coisas fantásticas com ela. Então faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tô sem medicação e eu tô controlando de boas. Eu acredito na empatia e eu acho que a salvação do mundo vai ser o amor. Vai chegar um momento que nós, ser humaninhos, que fazemos tantas coisas horríveis, a gente que, né, tem tantos pensamentos. Às vezes eu tenho que me policiar muito também em relação aos pensamentos, porque meus pensamentos, às vezes, eu julgo as pessoas, embora eu tenha esse exercício de não querer julgar as pessoas, eu não... Cara, ele tá enfiando a unha na minha meia calça. Diga oi. Eu sou o gordo que tô enfiando... Então, essa questão de não julgar as pessoas é um exercício diário, porque você não precisa concordar com todas as pessoas, mas... Você não concordar não significa que você tem o direito de julgar o comportamento dessa pessoa. A menina de 13 anos se engravidou, pariu e jogou o bebê no lixo. Nossa, que vaca, que vagabunda. Vai viver o papel, vai viver a vida dela, né? Tipo, não julgue. Independente de qualquer situação, não julgue, nunca. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Tente se colocar realmente no lugar do outro. E o amor vai salvar o mundo. Eu tenho plena convicção que nós somos seres de amor. A gente apenas não descobriu isso. Eu tenho implicância com a palavra, mas isso todo mundo sabe, né? Amiguinhos, coleguinhas, pessoas que convivem comigo sabem que janta é uma coisa que faz com que eu me
torça de dor. Nunca, jamais, em tempo algum, use o termo janta. É muito feio. Tudo bem, tá dentro da concordância, tá dentro da língua portuguesa, mas janta, não. Sirva um jantar. Sirva um jantarzinho, não uma jantinha. Não chama ninguém pra jantar na sua casa, gente, que é feio. Sovaco, cumbuca. São palavrinhas que eu não sei. Top. A palavra top pra mim é como se fosse uma facada no meu rim, porque quando a pessoa fala baladinha top, daí assim, eu não tenho nem vontade de continuar. Eu já tenho problemas de socialização, né? Quando a pessoa fala assim, baladinha top, eu não tenho nem vontade de continuar conversando. Desculpa, é um problema meu, eu tenho que melhorar isso, mas eu não consigo. Ah, eu tenho insônia, desde que eu me conheço por gente, sempre tive. Eu lembro quando eu era muito pequenininha, quando eu morava, devia ter uns 4 anos ainda, quando meus pais moravam nos fundos da casa da minha avó. Eu acordava de madrugada, pulava a janela e eu ia pra casa da minha avó, que ficava no mesmo terreno, pulava a janela da casa dela, porque ela não trancava, e eu ia dormir no meio do meu avô e da minha avó. E na adolescência era terrível, porque eu não conseguia dormir, daí não podia ter TV no quarto, embora eu tivesse. Eu esperava todo mundo dormir, daí ligava a TV, ficava assistindo o Jô, e quando acabava o Jô, eu pulava a janela e ficava deitada na grama, nos fundos de casa, olhando para as estrelas. E hoje em dia isso pra mim é um problema, porque eu tenho tanta ansiedade de precisar dormir, porque a semana toda é muito corrida, que eu sonho que eu tô acordada. Às vezes eu até consigo dormir, mas eu sonho que eu tô acordada. E daí eu comecei a tomar remédio, daí não quero ficar dependente de remédio, comecei a fazer técnicas de meditação, é tudo muito conciliado, né? Às vezes eu tomo uma taça de vinho pra dar aquela relaxada, às vezes eu tomo um banho quente, às vezes eu tomo um Dramin, aquele remedinho de viagem pra dar aquela amortecida, e daí eu consigo pegar no sono, mas eu sou uma pessoa muito tensa o tempo todo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O desafio foi feito pelo Thiago Boaventura e eu vou passar, não o desafio, mas o convite, vou passar o convite pro Fábio Rangel, do canal O Próximo Passo, se você se sentir à vontade de listar 15 curiosidades sobre você. E vou passar pro Matheus Menezes também, que tem um canal de game. Se você se sentir à vontade, vocês dois se sentirem à vontade, por favor, façam seus comentários. É legal saber. O legal é quando você começa a pensar curiosidades sobre você, você acaba fazendo um pouco de uma análise da sua vida, do que você é. E é um exercício bacana. Mas então é isso. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, favoritar, de contar pros amiguinhos, de semana que vem estar aqui de volta. Semana que vem a gente volta com receita, tá? Beijo, gente.